Meus amigos, aqui estamos nós, juntos na quietude desta profunda madrugada. Este é um momento único, um tempo em que o mundo lá fora silencia, mas muitas vezes é a hora em que as nossas preocupações internas parecem gritar mais alto. Na escuridão, quando tudo está parado, os problemas que enfrentamos durante o dia podem parecer gigantescos, como montanhas intransponíveis que bloqueiam o nosso caminho. A solidão da madrugada pode ampliar nossos medos, fazer o coração pesar e nos fazer questionar como chegaremos ao amanhecer. Talvez seja uma preocupação com a saúde, uma dificuldade financeira, um relacionamento quebrado ou uma incerteza sobre o futuro que rouba o seu sono nesta exata hora. Mas eu quero que você saiba de uma verdade poderosa aqui e agora, nesta vigília. Deus é maior do que aquilo que está tirando a sua paz. Ele não dorme. Ele não é pego de surpresa pela sua angústia. O Deus que vigia sobre você não está confuso pela situação que te confunde. Ele não está limitado por aquilo que parece limitar você. O seu problema, por maior que pareça na escuridão desta madrugada, é infinitamente menor do que o poder daquele que te guarda. Há uma promessa profunda no Salmo 46, versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Note que a palavra diz bem presente. Ele não está distante, observando o seu sofrimento. Ele está aqui, nesta madrugada, mais perto do que o ar que você respira. Ele é a fortaleza onde o seu coração cansado pode se esconder. Ele é o refúgio onde o medo não pode permanecer. Quando nossas próprias forças se esgotam no final de um longo dia, a força dele se torna perfeita em nossa fraqueza. Às vezes, nossa visão fica curta porque nossa dor é muito grande. Quando o medo se levanta na calada da noite, esquecemos que o mesmo Deus que desenhou as constelações e deu nome a cada estrela é o mesmo Deus que caminha conosco no vale escuro da nossa aflição. Lembre-se, mesmo que você não possa ver como Ele está trabalhando, mesmo que tudo o que você ouça seja o silêncio desta madrugada, a mão dele nunca abandona a sua vida. Ele nunca se atrasa, nunca falha, nunca está ausente. Pense por um momento em um capitão experiente que guia um grande navio durante uma tempestade violenta em plena escuridão da madrugada. Os passageiros estão apavorados. Eles só conseguem ver as ondas gigantescas batendo no casco, só ouvem o vento uivando e sentem o navio balançar violentamente. Para eles parece o fim, mas lá na cabine de comando, o capitão entende a tempestade. Ele conhece o mar, ele conhece o navio. Ele sabe exatamente como posicionar a embarcação para atravessar as ondas. Ele não impede a tempestade, mas ele navega através dela, com autoridade e calma, garantindo que a pressão das ondas não destrua o navio. Da mesma forma, Deus conhece cada detalhe da sua vida nesta madrugada. Ele sabe qual pressão você pode suportar. Ele sabe o que precisa ser liberado, o que precisa ser fortalecido e o que deve ser mantido firme. Os outros podem ver apenas a tempestade em sua vida, ou você mesmo pode sentir apenas o balanço do barco. Mas Deus está no controle, gerenciando o peso para que você não seja destruído por aquilo que te cerca. Meus amigos, o problema que você enfrenta nesta hora silenciosa não é maior do que aquele que sustenta a eternidade nas palmas de suas mãos. A batalha que você vê não está além do poder dele para vencer. Cada muro que parece alto demais, cada fardo que parece pesado demais, cada porta que parece trancada, tudo está debaixo da autoridade dele. Você pode estar em fraqueza nesta madrugada, mas ele permanece em força total. Você pode estar cheio de perguntas, mas ele nunca está
sem uma resposta. A sua situação pode mudar, mas as promessas dele não mudam. Hoje quero falar sobre esta verdade, que nenhum problema, nenhuma dificuldade e nenhuma força neste mundo é maior do que o nosso Deus. E ao final, também farei uma oração poderosa com você no nome de Jesus. Então fique comigo e abra o seu coração para receber o que Deus tem para você nesta vigília. Vamos olhar primeiro para esta verdade poderosa. O poder invisível de Deus é sempre maior do que aquilo que te ameaça. Meus amigos, há momentos em que o que nos ataca parece repentino e injusto. Pode ser que você esteja fazendo tudo certo, buscando a vontade de Deus, e ainda assim, de repente, algo te ataca quando você menos espera. É exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, como lemos em Atos, capítulo 28, versículos 3 a 6. A passagem diz: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam que era um deus. Pense neste cenário. Paulo tinha acabado de sobreviver a um naufrágio terrível. Ele enfrentou o mar furioso, a tempestade, o medo de se afogar. Ele tinha passado por um trauma imenso. Agora, finalmente em terra, ele estava fazendo algo bom, algo simples, juntando lenha para fazer uma fogueira e aquecer a todos. E é nesse momento de aparente calma, nesse momento em que ele estava servindo, que a víbora o ataca. Isso nos ensina algo profundo, especialmente para nós que estamos acordados nesta madrugada. Nem sempre o problema maior, o naufrágio, é o nosso único teste. Às vezes, o verdadeiro teste é o que vem depois da tempestade, na quietude. O ataque da víbora veio quando Paulo estava fazendo algo bom. Isso nos prova que ter problemas não significa que você fez algo errado. Às vezes, o problema é apenas a prova de que o poder de Deus está prestes a ser revelado de uma forma extraordinária na sua vida. Meus amigos, a víbora representa os problemas inesperados que se agarram à sua vida. Eles vêm sem aviso. Talvez seja uma palavra de traição, uma notícia de doença, uma crise de ansiedade que te morde no silêncio da madrugada. E quando isso acontece, outros podem começar a julgar pelo que veem. Eles observam para ver você falhar. Eles preveem a sua queda. Na sua própria mente, nesta madrugada, talvez a voz da dúvida esteja sussurrando, dizendo que você não vai sobreviver a essa picada, que o veneno dessa situação vai te destruir. Mas Deus interrompe as expectativas. Quando Paulo sacudiu a víbora no fogo, não foi a força humana dele que o salvou. Foi o poder invisível de Deus que habitava dentro dele. Não houve inchaço, não houve veneno, não houve morte, porque o poder divino anulou o dano natural. Naquele momento não foi apenas proteção, foi um testemunho. As mesmas pessoas que o julgaram agora viam o que Deus podia fazer através dele. No Salmo 34, versículo 7, está escrito: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mesmo quando o perigo ataca de surpresa, você não está sozinho. Mesmo nesta madrugada silenciosa, a mão invisível de Deus te cerca. A proteção dele nem sempre é visível, mas é sempre presente. Quando você atravessar dificuldades, lembre-se de que um poder invisível te carrega. Você pode não ver os anjos, mas eles estão de guarda. Paulo não parou para entrar em pânico ou gritar por socorro. Ele simplesmente sacudiu a víbora.
Ele confiou que o mesmo Deus que o livrou da tempestade também o livraria da serpente. Essa confiança no poder invisível de Deus é o que nós, como crentes, precisamos carregar hoje, nesta madrugada. A multidão esperava que Paulo morresse. Eles ficaram observando, sussurrando, prontos para concluir que o veneno venceria. Mas quanto mais olhavam, mais confusos ficavam. Não houve fraqueza, não houve queda. Meus amigos, quando vocês confiam em Deus, aqueles que esperam para ver a sua queda terão, em vez disso, que testemunhar a sua sobrevivência. Eles verão você ficar de pé, firme, e as opiniões deles terão que mudar. Não é o orgulho que o silencia, é a evidência da mão de Deus sobre você. Em Isaías, capítulo 43, versículo 2, o Senhor promete: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso não é apenas uma linguagem poética, meus amigos, é uma promessa firme. Você pode passar por coisas que outros não suportariam, e ainda assim sairá ileso por causa de quem está com você. A proteção de Paulo naquele momento não foi um milagre ao acaso. Era parte do plano de Deus. A vida dele ainda tinha um propósito. Portanto, o veneno não poderia levá-lo. Se o seu propósito ainda não terminou, o seu problema não pode dar um fim em você. Esse é o poder de Deus trabalhando no silêncio da madrugada. Quando pensamos no poder invisível, isso nos lembra que o controle de Deus não se limita ao que podemos explicar. Paulo não tinha remédio ou antídoto por perto, mas ele tinha fé. Ele tinha a presença de Deus. Há momentos em que ninguém pode te resgatar, nenhuma solução humana está disponível na escuridão. E, no entanto, você permanece de pé, porque um poder invisível te sustenta. Pode haver pessoas que não entendem como você sobreviveu ao que enfrentou. Eles podem chamar de sorte, mas o que eles chamam de sorte é a preservação divina. O que eles não conseguem explicar é a força invisível do Todo-Poderoso operando através de você. O poder de Deus nem sempre se anuncia com barulho. Às vezes, ele se revela apenas através da sua resistência. Você continua andando quando outros teriam caído. Você continua acreditando quando outros desistiram. É assim que o poder invisível funciona. A experiência de Paulo naquela ilha se tornou uma porta para milagres ainda maiores. Logo depois disso, ele curou o pai de Públio, que estava doente. O que o inimigo planejou para a destruição se tornou o palco para obras maiores. Quando você sobrevive ao que deveria tê-lo destruído, Deus frequentemente o usa para trazer cura a outros. Sua sobrevivência nesta madrugada não é apenas para você. Torna-se um sinal para aqueles ao seu redor de que Deus é real e maior do que qualquer problema. Meus amigos, não temam o que tenta se prender à sua vida nesta hora. Sacuda isso, não em negação, mas em fé. Saiba que o poder invisível de Deus já está trabalhando, já neutralizando o que o inimigo pretendia usar contra você. Você não está abandonado, você não foi esquecido. Você está coberto, guardado e sustentado por um poder maior do que qualquer coisa visível. Cada dor, cada ataque de medo, cada momento de perda encontra a mesma verdade. Deus é maior. Agora, vamos focar em como Deus provê mesmo quando nada parece disponível. Meus queridos amigos, existem estações em nossas vidas, e especialmente em madrugadas como esta, em que tudo parece vazio. A estrada à frente parece incerta e as coisas com as quais você contava não estão mais lá. Você olha para a sua despensa, para a sua conta bancária, para a sua vida e vê falta. Você busca por suprimento e não encontra nenhum. But even in that emptiness, God is still working.
Ele nunca abandona o seu povo. Ele prova a sua grandeza, mostrando que a provisão dele não depende do lugar ou da circunstância. Em Êxodo capítulo 16, lemos uma história poderosa sobre isso. O povo de Israel estava no deserto, um lugar sem plantações, sem mercados, sem plano humano de sustento. Eles estavam com fome e começaram a reclamar contra Moisés. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E assim aconteceu. Naquela noite, codornizes cobriram o acampamento. E na manhã seguinte, quando o orvalho se levantou, havia na superfície do deserto uma coisa miúda, redonda, como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, eles não reconheceram. Eles disseram uns aos outros: O que é isto? Pois não sabiam o que era. Em hebraico, maná. E Moisés lhes disse: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Este milagre não aconteceu em um palácio ou em um templo. Aconteceu no deserto. Deus providenciou o pão do céu para alimentar uma nação inteira em um lugar impossível. Aquele momento nos ensina que o lugar onde você está, mesmo que seja um deserto financeiro, emocional ou espiritual nesta madrugada, não pode bloquear o poder do Deus a quem você serve. Quando Ele decide prover, até mesmo um deserto se torna uma cozinha de abundância. Meus queridos amigos, o maná não era apenas comida, era uma prova. Provou que Deus ouve quando o seu povo clama, mesmo quando clamamos em dúvida ou murmuração. Provou que a sua misericórdia é mais forte do que a nossa falta de fé. Provou que a sua localização, o seu deserto atual, nunca limita o alcance dele. Você pode estar cercado de vazio nesta madrugada, mas os recursos dele nunca estão vazios. O povo chamou o pão de maná porque não sabiam como chamá-lo. O que é isto? Às vezes, quando Deus provê, a provisão dele parece desconhecida. Você não a reconhece de início porque ela não se encaixa na sua expectativa. Você pode estar orando nesta madrugada por suprimento através de um canal, e ele abre outro completamente diferente. Você pode esperar uma porta e ele cria um caminho no meio do nada. Os caminhos dele são mais altos e o tempo dele é perfeito. Ele nos dá provisão de formas que esticam a nossa fé, não o nosso conforto. É isso que nos mantém crescendo na confiança. O maná também nos ensina o valor da dependência diária. Ele vinha toda manhã, apenas o suficiente para aquele dia. Eles foram instruídos a não guardar para o dia seguinte, porque Deus queria que aprendessem a confiar e não a temer. Ele estava mostrando a eles que a sua fidelidade não é sazonal, é diária. Cada manhã era mais um lembrete de que ele ainda estava com eles. Ele queria que acordassem sabendo que ele proveria novamente. Ele queria que parassem de viver em pânico sobre o futuro e começassem a viver em confiança no presente. Em Mateus, capítulo 6, versículo 11, Jesus nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essas palavras ecoam a mesma lição do deserto. Deus provê o que é necessário no seu tempo. Ele dá o pão diário para a força diária. Ele não te abandona nesta madrugada para você tentar descobrir sozinho como resolver tudo. Ele está envolvido em cada detalhe, até nas necessidades mais simples. Quando você depende dele a cada dia, você para de temer o amanhã. Você para de se preocupar como a próxima conta será paga, ou como você terá forças para enfrentar o dia que vai nascer. Porque você sabe que o mesmo Deus que proveu ontem ainda é fiel hoje. Meus amigos, o deserto nem sempre é um castigo. Às vezes, o deserto, ou a madrugada solitária, é uma sala de aula onde a fé amadurece. Deus permitiu que os israelitas tivessem fome,
para que vissem quem realmente o sustentava. Ele estava ensinando que a sobrevivência não depende de terra, de emprego ou de conexões, mas da palavra dele. Quando tudo o mais falha, a palavra dele ainda cria, ainda multiplica e ainda sustenta. Essa mesma palavra fala sobre a sua situação nesta madrugada. Quando você se sentir cercado pela falta, lembre-se de que o deserto não pode silenciar a voz dele. O maná não caiu apenas uma vez. Ele veio todos os dias durante 40 anos. Isso mostra a consistência de Deus. Mesmo quando eles reclamavam, mesmo quando esqueciam dele, ele continuava a alimentá-los. Isso é graça. Você pode nem sempre ser fiel, mas ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. A natureza dele é prover, proteger e preservar. Meus queridos amigos, às vezes a provisão parece comum. Pode não parecer um milagre espetacular. Você pode não ver pão caindo do céu. Mas você verá portas se abrindo quando a lógica dizia que deveriam permanecer fechadas. Você verá o pouco que você tem se esticar além da razão. Você verá forças surgindo quando deveriam ter se esgotado. Isso é o maná para hoje. Pode não ser pão visível, mas é misericórdia diária, força diária, respostas diárias. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a palavra nos instrui: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Quando você traz sua necessidade diante dele nesta madrugada, com gratidão em vez de medo, você abre espaço para a mão dele se mover. A preocupação fecha portas, a fé as abre. O maná veio porque Moisés orou e confiou. O mesmo padrão ainda funciona. A oração abre a provisão. A obediência a mantém fluindo. A gratidão a mantém multiplicando. Os israelitas aprenderam que juntar demais levava ao apodrecimento. A ganância produzia vermes, mas a confiança produzia suprimento. Deus estava ensinando contentamento. Quando você se lembra nesta madrugada que Deus é maior que o seu problema de falta, você para de temer. Você para de medir seu futuro pelo que vê em suas mãos agora. Você começa a medi-lo pelo que ele prometeu. Se ele pode alimentar uma nação no deserto, ele pode sustentar você na sua estação mais difícil. Se ele pode fazer pão cair onde só havia poeira, ele pode fazer a esperança surgir onde só havia dor. Ele não está limitado pela economia, pela situação ou pela habilidade humana. Ele é sempre suficiente. E agora, meus amigos, nesta mesma madrugada, vamos refletir sobre como Deus abre um caminho onde parece não haver nenhum. Existem momentos em nossas vidas, e talvez você esteja vivendo um exatamente nesta hora, em que nos sentimos parados diante de algo que é impossível de atravessar. É um obstáculo largo, profundo e cheio de medo. Você sabe para onde precisa ir, você pode até ver a bênção do outro lado, mas o que está entre você e ela parece intransponível. Era exatamente assim que o povo de Israel se sentia quando chegou às margens do Rio Jordão. Depois de 40 longos anos no deserto, eles estavam finalmente na fronteira da terra que Deus lhes havia prometido. A liberdade estava tão perto, mas um rio furioso bloqueava o caminho. E não era qualquer rio. A Bíblia faz questão de dizer, em Josué, capítulo 3, que isso aconteceu durante todo o tempo da colheita, que era exatamente quando o Jordão transbordava de suas margens. Era a pior época possível para tentar atravessar. A correnteza era forte, a água era profunda, mas para Deus era o momento perfeito para mostrar a sua grandeza. Ele queria que eles vissem, de uma vez por todas, que as promessas dele não são interrompidas pelas circunstâncias.
Ele queria que a nova geração soubesse que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para seus pais ainda estava com eles. Meus amigos, às vezes Deus espera a água subir. Ele espera até que a situação pareça humanamente impossível, para que, quando ele agir, ninguém possa duvidar que foi a mão dele. Se eles tivessem atravessado em uma estação seca, poderiam ter chamado de sorte ou bom planejamento. Mas, ao atravessar durante uma inundação, só poderia ser chamado de milagre. Deus não escolhe o conforto, Ele escolhe a glória. E quando Ele age, toda barreira que parecia fixa começa a se mover. A instrução que Deus deu foi muito específica. Ele disse aos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, o símbolo da sua santa presença, que eles deveriam ir primeiro e colocar os pés dentro da água. Pense nisso nesta madrugada. Esse é o momento da fé. O milagre não aconteceu enquanto eles estavam parados na margem, esperando que as águas se abrissem. O milagre começou no instante em que os seus pés tocaram a borda da água furiosa. A obediência deles veio antes do resultado. É assim que Deus opera, meus amigos. Ele nos chama para dar o passo, mesmo quando ainda não podemos ver o chão debaixo de nós. Quando você confia nele o suficiente para se mover, mesmo com medo, mesmo na escuridão da madrugada, ele revela que o caminho esteve ali o tempo todo, esperando por você. Se você esperar pelas condições perfeitas, você perderá o tempo divino. O Salmo 77, versículo 19 diz: Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Isso nos lembra que os caminhos de Deus muitas vezes são invisíveis até que entremos neles. Você pode estar aí, nesta madrugada, na beira de uma decisão, com medo de dar o passo. Mas o seu passo de fé se torna a chave que destranca a provisão dele. O Jordão nos ensina que Deus não remove todos os obstáculos antes de você se mover. Ele se move enquanto você anda. Ele queria que o povo visse a sua presença ir à frente. É por isso que os sacerdotes carregavam a arca. A arca representava a presença, a palavra e a aliança de Deus. Ele estava mostrando a eles que onde a sua presença vai, a vitória o segue. Não importa quão profundo seja o rio, a presença dele é sempre maior. E note isto: os sacerdotes ficaram firmes no meio do Jordão até que toda a nação passasse. Isso significa que a força de Deus te sustenta firmemente enquanto você está em transição. Você pode sentir que está no meio do seu problema nesta madrugada. Você ainda não saiu totalmente da água, mas já está a caminho. Ele te segura firme enquanto o milagre se desenrola. E o maior detalhe: o povo passou em terra seca. Onde deveria haver lama, lodo e pedras escorregadias, Deus secou o chão. Ele não apenas parou o rio, ele preparou o caminho completamente. Ele removeu qualquer vestígio de dificuldade para que os pés deles não afundassem. É isso que o poder dele faz. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, ele promete: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando Deus diz, não temas, não é apenas um conforto, é uma ordem. Ele nos manda não temer, porque ele já está segurando o resultado. Você não precisa controlar o que ele já garantiu. Você só precisa andar para frente em obediência. Meus amigos, nesta madrugada, o Jordão pode ser qualquer coisa que te bloqueia da promessa de Deus. Pode ser o medo, pode ser uma dívida, uma decepção, uma dúvida. Seja qual for a forma, ele pode se abrir quando você se move em fé. O rio não diminuiu, ele parou. Isso significa que Deus nem sempre remove o desafio. Ele simplesmente o impede de lutar contra você. A correnteza que antes te empurrava para trás,
agora fica parada, de lado, enquanto você atravessa intocado. Quando todos atravessaram, os sacerdotes saíram por último. Isso mostra que a presença de Deus fica com você até o fim do processo. Ele não te abandona no meio do caminho. Ele espera até que cada parte da sua vida tenha atravessado para a segurança. No momento em que os pés dos sacerdotes saíram, as águas voltaram ao seu curso normal. Isso mostra como o tempo dele é preciso. Quando você anda com Deus, o impossível se torna o seu testemunho. Você não precisa entender como ele fará isso. Você só precisa dar o passo. Quando ele diz, vá, cada crente tem um momento Jordão, um ponto onde a obediência e a impossibilidade se encontram. Se você recuar, você fica onde está. Se você avançar, você vê a mão dele. Deus é sempre maior que o seu problema. E quando ele vai à sua frente, até a inundação tem que abrir caminho. Meus amigos, tudo o que vimos nesta madrugada nos lembra que a grandeza de Deus nunca é limitada pelo que nos cerca. Ele protege quando o perigo ataca de repente. Ele provê quando não há mais nada. Ele abre um caminho onde não existe nenhum. O mesmo poder que guardou Paulo, alimentou Israel e abriu o Jordão, é o mesmo poder que está trabalhando em você hoje. Não meça o seu futuro pelo seu medo. Meça-o pela promessa de Deus. Agora, a todos vocês que estão comigo no som da minha voz nesta vigília, vamos ao Senhor em oração. Quero que você ore comigo em fé, ou apenas ouça e receba, para que as bênçãos desta oração venham sobre sua vida. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós nos reunimos aqui na profunda quietude desta madrugada. Enquanto o mundo descansa, nós estamos acordados, buscando Tua face. Tu és digno de todo louvor e toda honra. Tu governas sobre todos os poderes, e nada se compara a Ti. Tu falas e a criação obedece. Tu ordenas e tudo muda. Tu és aquele que abre os mares, silencia as tempestades e abre portas que ninguém pode fechar. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade infinita. Obrigado por cada vez que tu providenciaste quando pensávamos que não havia mais nada. Obrigado pela tua misericórdia que nos carregou através de cada batalha silenciosa. Obrigado pela tua presença que nunca nos deixa, mesmo quando falhamos em percebê-la. Obrigado por esta madrugada, por este tempo de silêncio onde podemos ouvir tua voz mais claramente. Pai, pedimos perdão por cada pecado que nos separou de ti. Limpa-nos de toda injustiça. Remove o orgulho, o medo e a dúvida dos nossos corações. Assim como tu nos perdoaste, nós também escolhemos perdoar outros. Nós liberamos toda ofensa, toda mágoa e todo peso que tenta nos prender. Senhor, viemos diante de ti nesta madrugada confiando que o teu poder é maior que a nossa fraqueza. Cada problema, cada fardo, cada medo que parece tão grande na escuridão é menor do que tu. Nós os colocamos diante de ti agora. Tu és maior do que esta doença que ataca nosso corpo. Tu és maior do que esta perda que partiu nosso coração. Tu és maior do que esta luta financeira que nos tira o sono. Tu és maior do que cada luta escondida. Nada está além do teu alcance. No poderoso nome de Jesus, eu falo paz sobre cada tempestade que nos cerca. Eu falo cura sobre cada ferida que o tempo não curou. Eu declaro cura sobre toda enfermidade e doença, no nome de Jesus. Eu declaro restauração onde houve dano. Eu declaro força onde houve cansaço. Eu declaro clareza mental onde houve confusão. Deus poderoso, que toda corrente que nos prende seja quebrada pelo poder da tua palavra. Que toda porta que foi fechada pelo medo seja aberta pela fé. Que cada lugar seco em nosso espírito receba nova vida de ti nesta madrugada. Senhor, eu peço pela tua cobertura sobre nossos entes queridos.
mantenha-os seguros, guia-os em toda a verdade, supre as necessidades deles, enche seus corações de paz e confiança em Ti, que Tua mão repouse sobre cada família representada diante de Ti agora. Pai, eu Te agradeço, porque o Teu poder não é limitado pelo que eu vejo. Mesmo quando não entendemos o caminho, confiamos que Tu já preparaste uma saída. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tuas promessas nunca falham. Tua palavra ainda cura, restaura e provê. Senhor, enquanto fazemos esta oração juntos com todos que estão ouvindo, somos gratos por cada coração que se abre diante de Ti agora. Viemos em concordância, orando uns pelos outros. Clamamos por cura, libertação, proteção e avanço no nome de Jesus. Pedimos por sabedoria para ver além do problema, coragem para andar por fé e paz para descansar na Tua vontade. Nós Te agradecemos pela vitória que já começou. Senhor, nós Te damos toda a honra e todo o louvor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder nossa oração. No poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta oração nesta madrugada, escreva Amém na seção de comentários abaixo. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, no nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar esta esperança. Você pode fazer isso compartilhando este vídeo com um amigo ou membro da família que você sabe que está acordado ou precisando de uma palavra. Lembre-se também de clicar no botão curtir. Agradecemos todo o seu apoio. Sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração nos comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus. Permaneça na fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.